pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e tenho um relato hoje especial. Um homem, sim, importante que homens também deem seus relatos, homens que já passaram por relacionamentos abusivos, porque mulheres narcisistas também existem e não são poucas não, são muitas mulheres perversas neste mundo. Lógico que tem os graus, tem umas que são só narcisista, outras já são sociopata, outros já vão pro grau da psicopatia. E olha, elas abusam de homens que têm um bom coração, homens que estão ali querendo viver uma vida de verdade no sentido de ter uma família, de amar essa mulher, e elas manipulam, sugam, igualzinho os homens fazem, só que eu acho que é até pior, dependendo do grau. Tem mulheres aí que vão além, né, das trevas. Eu já vi cada história, gente, já convivi um tempo na época que ainda não tinha revelação de Deus. O estrago não é pouco não, viu? Não é pouco não, tem muitas que são diabólicas, mas Deus revela e é para libertar, e glória a Deus pela vida desse homem que trouxe esse relato para nós. Vamos direto ao ponto. No final eu tenho alguns recados para vocês, algumas novidades, mas eu quero primeiro ler esse relato. É super curto, daqui a pouco tem um atendimento, então eu falei, eu vou já aproveitar, né, que tô aqui com esse relato, já vou gravar o vídeo. E ele começa dizendo assim: convivi 22 anos ao lado de uma narcisista. Gente, tem noção que é isso? 22 anos da vida dele ao lado de uma mulher narcisista. Me chamo, ele falou o nome dele, eu vou colocar o nome dele de Márcio. Márcio, isso. Me chamo Márcio e preciso compartilhar a minha história de 22 anos de submissão a uma narcisista. Em 2001, já fazia alguns meses que estava sozinho e não queria me envolver por conta de um relacionamento bem estranho com uma amiga da minha irmã. Em setembro de 2001, conheci vou chamá-la de Dani. Conheci a Dani. Se mostrou uma pessoa amável, simples, sem grandes ambições, e ele pôs assim em escuro, né, em negrito, perfeita. Pois era bem diferente da amiga da minha irmã, que era uma pessoa que dava bola para status social. É, a narcisista acima de qualquer suspeita, a humilde, né, essa é oculta, são as piores, a outra devia ser a grandiosa. E daí ele continua: a partir daí comecei a me envolver cada vez mais com a Dani. Após 1 ano e meio, nos casamos e aí começou o inferno que durou até dezembro do ano passado, e ele põe entre parênteses 2023. E ele continua: digo para minha terapeuta, psiquiatra e advogados que doses homeopáticas realmente funcionam. São as pequenas doses que a longo prazo fazem muito efeito. Uau! No início do casamento foi uma implicância com todos da minha família, ela nunca foi simpática com todos e aos poucos fui me afastando para tentar fazer dar certo o casamento. Esse era o jogo, hein? A intenção dela já era essa. E ele diz: houve situações que a minha mãe vinha me visitar. Ela morava em uma cidade a 200 quilômetros de onde eu moro. E quando comentava com a Dani da visita, ela criava situações e passava mal para que eu não pudesse receber meus familiares. São capazes de tudo, essas cobras. Uma vez ela disse que estava grávida e que estava passando mal. No mesmo instante me prontifiquei a levá-la no hospital e no caminho disse que estava melhorando e que precisava respirar um pouco. Insistiu em ficar um pouco no estacionamento de um posto, e ele põe entre parênteses, onde tem uma loja de conveniência, e ficamos lá, e minha mãe chegando no meu local de trabalho para me ver. Outro caso em que ela me ligou alegando que estava passando mal, ela era asmática. E eu estava sem carro ou moto no meu trabalho, sem pensar, saí correndo para minha casa a pé. E ele põe entre parênteses 10 quilômetros. E como era uma época que o celular não era tão comum como hoje, liguei para o pai dela do meu serviço e falei da ligação da filha dele. Devia ter percebido a tranquilidade dele, mas ele sempre foi tranquilo com tudo. Acreditando que ele não iria dar bola, fui mesmo assim e não fiquei esperando. Ele me pegou no meio do caminho e ainda parou numa padaria. Fiquei louco da vida. Assim que cheguei em casa, ele simplesmente foi embora e, para minha surpresa, ela estava deitada na cama com aparência ótima, sem sinal de qualquer sintoma que estava passando mal. Gente, imagina, esse homem era um capacho na mão dessa mulher. Eu já posso ver isso aqui. Ela manipulando ele, tô passando mal, desespero, larga o trabalho, liga pro pai, sai correndo, 10 quilômetros de distância,
O pai, provavelmente já sabendo a filha que tem, nem se abalou, se não for um que nem ela também, né? Porque parece que ele não tem emoção nenhuma ali. Vamos descobrir aos pouquinhos se ele relatar. E você já lá, totalmente dependente emocional dessa mulher narcisista. E ele fala, e assim foi durante anos, sempre joguinhos e manipulações. Após anos tivemos o meu filho, Lucas. Passávamos muito tempo juntos. Enfim, ficava com ele a maior parte do tempo possível e curtia ele demais. E foi assim por muitos anos. Éramos duas crianças. Morávamos em uma casa na periferia da cidade, uma casa que tinha algumas coisas a se fazer, mas confortável. Mas percebi que sempre que chegava em casa era a cobrança do piso velho, do mofo das paredes. Todo santo dia era assim. E cheguei a reformar a casa, mas era um problema crônico que vinha do solo. E após um tempo apareceu a oportunidade de comprar um apartamento na planta em um bairro nobre aqui perto. E após uns anos fomos para esse apartamento, onde ela escolheu até a cor da torneira da área de serviço. É um apartamento de alto padrão, no 9º andar. O condomínio tem de tudo, de mini mercado a uma mini sala de cinema. Mas para isso acontecer, trabalhava até 12 horas por dia durante a semana e de finais de semana 6 horas. Achei que as reclamações iriam cessar, mas só mudaram o foco. Agora era o pelo dos gatos no piso de porcelanato que ela mesma escolheu. Reclamava da gordura que às vezes se acumulava no revestimento da pedra da cozinha, e depois que nos mudamos para este apartamento não dormia mais com ela, pois ela sempre reclamava que eu roncava. E comecei a fazer exercícios para tentar emagrecer. E ele põe entre parênteses, nesta época eu estava com 112 quilos, isso porque tenho 1,78 m, me sentia um lixo, sem atrativo algum. Como tenho uma academia no condomínio, iniciei meus exercícios, mas aí vinha mais reclamações. Por mais que tentasse sair em silêncio, ele põe entre parênteses, às 5 da manhã, era o único horário que tinha disponível. Vinha a reclamação que fazia barulho e acordava todo mundo, e se conseguia sair sem fazer barulho, vinha a reclamação do barulho do chuveiro quando retornava. Pensei, vou tomar banho no banheiro da academia. E ouvi dela, o que o pessoal vai pensar? Que não temos água em casa? Gente, com narcisista não tem jeito. Você vê que a solução eles têm um problema. Para tudo eles têm um problema. Para cada solução eles têm um problema. E você nunca consegue acertar, porque na verdade ela não quer e não está procurando acerto nada, ela quer mesmo causar o caos e perturbar a tua vida. Gente do céu, ninguém merece. A cada reclamação eu ia me isolando para não ter que ficar discutindo, e meu filho cresceu vendo um pai submisso e quieto nos cantos. Relações com a Dani era 2 vezes no ano e sempre me fazia acreditar que intimidade era assim, e quando tentava conversar era sempre o mesmo discurso, que só penso nisso. E ele coloca entre parênteses, sexo. Momento de casal não existia há anos. Dia dos namorados, aniversário de casamento, sempre a 3. Ela, eu e o nosso filho. E ainda por cima, o nosso filho ganhava presente nessas datas. E você não, né? Cada vez mais me sentindo um lixo, um monstro, um escroto. Final de ano de 2023, já acostumado com todo o cenário e acreditando que uma hora iria mudar, tive uma reclamação da Dani, onde o nosso filho estava doente e eu que era o culpado, que era mau pai. Sempre tentei fazer algo com meu filho, morava ao lado de um ginásio onde sempre tem jogos de basquete. Toda vez que comentava com ela que queria levá-lo, ouvia dela: não é assim que se faz, está errado, não é perfil dele ficar fazendo isso, você nunca me escuta. Em uma quarta-feira, ela dava aula neste dia e tinha jogo, e pensei, vou organizar com meu filho a ida ao jogo enquanto ela dava aula na faculdade. E para minha surpresa, ouvi as mesmas palavras dela: você nunca me escuta, não é meu perfil. Retornando, quando ela veio com essa história que meu filho estava doente, ela o levou numa psicóloga amiga dela, ex-aluna na verdade, e não entendi nada disso. Depois que fiquei sabendo que isso não pode, ainda mais que a psicóloga nunca me chamou para uma sessão, e ainda mais que eu era o possível causador do problema. Em 23 anos de relacionamento nunca discutimos, e na primeira discussão ela pediu o divórcio. Sem entender nada, entrei em desespero, me humilhei, me arrastei. 3 dias depois ela veio com uma história que iria ficar trabalhando na faculdade, que era para dar almoço para meu filho, e fui fazer o que ela mandou.
Almoçamos e estava fazendo um café e percebi que o WhatsApp do notebook estava lá, recebendo muitas mensagens. E ele coloca entre parênteses, estava com o WhatsApp web aberto. Quase infartei, literalmente. Vi as mensagens dela com um amante. Vi as trocas de juras de amor com ele. Tremia de uma forma que não consegui segurar o celular. Saí de casa para retornar ao trabalho. Saindo do condomínio, um amigo me viu naquela situação e queria me levar para o hospital, pois estava infartando. Após um tempo conversando com ele, me acalmei e tentei entender tudo o que estava acontecendo e fui para o fundo do poço. Fui acolhido na casa de um amigo terapeuta e fiquei na casa dele por 45 dias. Nesse tempo perdi 11 quilos, não saí do quarto onde eu estava, minhas coisas todas entulhadas, não trabalhava direito. Lembro bem que no 6º dia que estava fora de casa, resolvi levantar a cabeça e fazer algo, pois estava no fundo do poço. Amigos sempre vinham ao meu auxílio, aliás, sempre fui acreditado que não precisava de amigos, que nenhum deles era bom o suficiente para mim. Tanto que meu psiquiatra se mostrou um amigo de verdade. Digo que nunca tive sessões com ele, tinha longos cafés com ele. Gente, é isso que eles querem, que elas querem, né? Olha, seus amigos não são bons, eles são invejosos. Seus amigos, eles não são bons o suficiente, eles fazem mal pra você, né? E aí aos poucos, sem você perceber, você tá longe, se afasta de todo mundo. E ele continua: neste dia procurei advogado e uma psicóloga para iniciar os tratamentos e faço até hoje. Não falto por nada e me sinto bem com as sessões. O processo do divórcio iniciou e, como conhecimento é poder, tentei levar para um acordo amigável, porém a Dani levou meses para poder verbalizar o nome dela, pois sempre era um gatilho emocional falar o nome. Veio com pedidos absurdos, pensão muito além dos meus ganhos, queria uma herança de família, enfim. Acabou indo para o litigioso por conta disso. É desse jeito. Nesse período, procurei a psicóloga, a amiga dela, para saber o porquê nunca fui chamado para uma sessão. E na semana seguinte, a Dani trocou de psicóloga. E a psicóloga que ela levou meu filho foi uma que a advogada dela indicou. No dia da primeira audiência, a advogada dela veio com um relatório absurdo da psicóloga me atacando de uma forma agressiva. Falei do meu descontentamento do relatório das duas profissionais que atenderam meu filho e nesse momento o juiz pediu um estudo psicossocial e ela surtou. Levantou, gritou comigo falando para não deixar fazer isso com meu filho. E neste exato momento eu olhei para a Dani e vi uma face branca com os olhos negros, parecendo um verdadeiro demônio. E essa imagem não sai mais da minha cabeça. É a referência que tenho dela hoje em dia. É bom porque assim você não volta nunca. Meu relacionamento com meu filho está cada vez mais desgastado. Na cabeça dele sou um monstro. Ele não sabe dos jogos e da traição da mãe. Ele me pediu várias vezes para não tirar ele do apartamento, pois ele não consegue viver sem a vista que tem da janela do quarto dele. O apartamento é o nosso único bem e não posso começar do zero financeiramente. Meu filho me cobra que continue pagando todas as contas, mas não tenho como, pois pago aluguel e tenho meu sustento. Quando estava casado, pagava todas as contas do apartamento, escolas do meu filho, os carros, enfim, um gasto em torno de 11 mil por mês e precisava me virar, pois a Dani dizia que ganhava pouco na faculdade. Achava estranho uma doutora PhD na área e ganhar 5 mil ao mês, mas tentava me virar. Para minha surpresa, no processo do divórcio, fiquei sabendo o real salário dela e os investimentos que ela vinha fazendo. Sou atacado verbalmente por ela e meu filho. Se pegar os textos que ela manda e ele manda, mais de 60% são palavras ofensivas. São palavras idênticas. Uau! Mesmo depois que saí de casa, ela faz ameaças. Antes era assim. Não via a gravidade da situação. É desse jeito. Continuando. Um sábado estava trabalhando fora da minha cidade e recebi uma ligação do meu filho chorando e desesperado com o computador dele, não estava ligando e precisava jogar com os amigos. Como estava fora, tentei orientá-lo e como não foi possível, liguei para alguns conhecidos e encontrei uma solução. Mas precisava que a Dani levasse o computador para o escritório de um conhecido e falei com o nosso filho para combinar com a mãe para levar até o local. Passados uns 20 minutos, a louca, eu vou falar a louca agora, a Dani louca, a louca me manda mensagem me ameaçando
que eu não atendesse, se eu não atendesse o nosso filho, naquele exato momento ela iria colocar no processo o meu descaso com ele. Gente do céu, é surreal. Assustado, liguei para o meu advogado e fui orientado a abrir um boletim de ocorrência contra a louca por conta desta ameaça. Cheguei num ponto que não consigo mais falar com ela, pois tudo é interesse próprio. Resumidamente é isso. Existem muitos aspectos que hoje eu consigo ver, mas não via enquanto estava dentro do furacão. Vejo fortes traços narcisistas nela e isso está deixando o meu filho doente. Está transformando-o numa pessoa egoísta, egocêntrica e isso me deixa triste e preocupado. Minha terapeuta levou quase um mês para entender e começar a me auxiliar. Já havia procurado um auxílio antes enquanto estava casado, mas quando comentei com ela que estava tentando procurar ajuda psicológica, pois não conseguia ser o pai que ela alegava, ouvi dela que eu não daria conta, pois é muito caro e eu não precisava. Ela não queria, né? Hoje vejo que essa postura dela, neste caso, foi de desespero, pois eu iria acordar. Hoje sou grato por tudo que aconteceu. A luz da sabedoria é maravilhosa e esclarecedora. Um dia vou agradecer a ela por tudo que me ensinou e de como não tratar uma pessoa que faz tudo por nós. Rezo diariamente por todos, inclusive para ela, pedindo que coloque juízo na cabeça dela, pois meu filho está com ela. Uau! Agradecer a ela, acho difícil, né? Eu falo sempre, sabe, a gente não pode agradecer o inimigo por ele ter tentado nos fazer mal. Mesmo que não seja total consciente, porque em alguns graus, né, é mais um mecanismo de defesa quando fala mais do narcisismo em si. Mas esse é o padrão de funcionamento deles, a cartilha das trevas que eles seguem. E são pessoas infelizes. O que a gente agradece é a Deus por nos guardar, nos proteger e livrar, né? O grande livramento, tirando do nosso caminho esses seres aí, usando as nossas vidas como saco de pancada. E ele finaliza: estou muito feliz, foi um livramento, como meus amigos afirmam. 20 quilos a menos, faço terapia semanalmente, vou na academia diariamente, me vejo mais feliz hoje do que nas últimas 2 décadas. E sobre meu filho, tenho fé que um dia ele volte a ser aquele filho que um dia brincava com ele na lama, na areia, na piscina. Existem tantos pontos que não foi possível colocar aqui, tais como envolvendo religião, nome da minha família, e ele coloca entre parênteses: este foi muito pesado, pois ela e a mãe dela fizeram-me acreditar que eu era um filho bastardo de um tio milionário só para ter algo ganho na herança. E como meu psiquiatra e psicóloga falam, minha história daria um livro. E ele dá risada, risos, e termina dizendo: gratidão pelo tempo de ler este breve relato. Eu gosto dos detalhes, você podia ter falado essa parte aí também, mas tudo bem, não tem problema não. Foi o que Deus colocou no seu coração para compartilhar e é o que a gente recebe aqui. Fica aí, né, o conteúdo, como uma narcisista se comporta. Não é fácil não. Olha, eu vou falar pra vocês, eles são capazes de tudo. E é isso, gente, fica aqui mais um relato pra vocês, agora para os homens, né, em especial. Se você também é homem e está aqui, e você também passou na mão de uma narcisista e Deus te revelou e você foi liberto, mande pra cá também o seu relato e seja feita a vontade de Deus e que leve adiante cura, libertação, confirmação, revelação para o despertar da consciência, e isso é libertador, porque é sobre nós. Então vamos cuidar das feridas. Tivemos a imersão aí que foi semana passada, foi bênção, gente, foi maravilhoso, inclusive a parte da pastora Bianca Toledo, que ela fala muito fortemente sobre isso, nossa, foi poderoso. Assistam lá, o vídeo tá aí no canal, eu postei ontem, e eu com a pastora Bianca Toledo, eu dei o meu testemunho, inclusive, de libertação de vício, que eu tinha vício de cigarro e Deus me libertou, nem abstinência eu tive, para honra e glória do Senhor. E se preparem, que a próxima imersão nós vamos falar sobre a parte espiritual, como agem essas pessoas, como o inimigo tenta entrar na nossa mente, como ele faz para a gente cair na armadilha dele, as iscas que ele joga para a gente pegar, cair ali, ser fisgado, fisgada, para que a gente caia na tentação que ele tenta trazer.
Então vamos renunciar tudo isso aí, vamos entender como é que funciona, quais são as táticas que eles usam, quais são as artimanhas, a astúcia do inimigo, as armas que eles usam, identificar, ter discernimento e também, o mais importante, nos blindar para que eles não consigam nos fazer de bobas, pois Deus, o nosso Criador, Ele é o Todo-Poderoso e Ele nos dá a revelação dEle na palavra dEle e é a verdade que nos liberta. E graças a Deus que a misericórdia do Senhor nos alcançou e estamos aqui podendo dar testemunho de tudo que nós já vivemos, sobrevivemos e estamos superando para poder também ajudar outras vidas que estão despertando, que o Senhor está despertando. Beijos no coração, fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo, no próximo relato, no próximo testemunho. Até lá. Tchau, tchau.